Tamo de volta. Que bacana. Segunda-feira é dia dos gigantes da educação. Legal demais. Ó, galera da 98.1 FM, você que tá acompanhando aí na rádio, nos acompanha todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Vem aqui pras redes sociais, nós estamos ao vivo agora no Instagram e também no YouTube. É bem fácil, você pega seu aplicativo aí dentro do seu smartphone, digita Doses Milionárias e vem pra cá. Vamos falar aqui com ele que está à frente do Gigantes da Educação, também está à frente da Hike Global College. Senhoras e senhores, Exson Agatti. Seja bem-vindo, mano velho. Você tá bem, Exson? Obrigado, Léo. Muito bem. Mais uma segunda-feira aqui. Uma honra estar aqui de novo. Uma alegria a gente poder falar de educação, é bom demais, hein? É isso aí. E hoje estamos aqui com o Guilherme Cavalcante, que é reitor da Estácio de Goiânia. E tem uma história diferente. A gente já viu algumas histórias aí na educação que o padrão é o cara começar como professor, depois ele vai crescendo como coordenador, vira diretor. A gente vê algumas outras histórias diferentes de voluntários, né, que entraram na escola, que nem a da... Foi uma história só que a gente viu, que foi a da BIS, né? Que foi impressionante aquela história, hein? Nossa. Aquela foi incrível. Vale a pena conferir, pessoal. Inclusive, se podia até aproveitar, Exson, desculpa aqui, mas só dando uma dica onde é que o pessoal pega os episódios anteriores, inclusive esse daqui vai ficar gravado lá também, né? Vai ficar gravado. Vai no nosso canal do YouTube e confere lá. Gigantes da Educação, você consegue ver todos os episódios completos. Muita coisa boa. E quem quiser ver a áudio, tem no Spotify. Pode ir lá conferir no Spotify também, que todos os episódios vão estar lá. Maravilha. Mas hoje a gente está aqui com o Guilherme, que é reitor da Estácio. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, prazer e honra estar aqui, né? Aqui nessa cadeira que passou tanta gente boa, né? Eu conheço algumas pessoas que passaram já aqui, né? Grandes gigantes mesmo, realmente gigantes. Mas é uma honra, uma felicidade enorme estar aqui. E vamos lá, vamos bater esse papo. Isso aí Pra quem tá acompanhando pelo vídeo, vamos logo matar uma curiosidade, porque a pessoa deve estar assim, ele é o quê? O que falaram aí? Peraí, alguém vem cá, pô! Reitor é o quê lá? Pra quem não sabe, reitor se equivale a um diretor, né? Perfeito. É quando a gente fala de universidade, você não tem diretor. Você tem diretor de faculdade, mas na universidade é um reitor. É a autoridade máxima da universidade, né? E realmente, é porque você tem cara de... Mas é que a barba me envelhece. Cara, você é muito novo, você tem cara de novo, você realmente é jovem. Você tá com que idade? 31 anos. 31 anos. Não é nem um menino, mas é novo. Quando a gente fala de reitoria... Reitor, né? Claro. Lá no Uniceplac, quem tá como reitor hoje, inclusive, é A professora a Kelly. Kelly, professora Kelly, né? Exatamente. Não vou falar a idade dela aqui não, que é mulher, deixa pra lá, né? Mas 31 anos é muito jovem, né, Exson? Você tem que vir com uma jornada longa aí, você sempre teve no ensino superior, é fora da curva mesmo. Parabéns, cara. Obrigado. Até pelo elogio, que eu vou levar como elogio, né? Sim, um Mas- baita de elogio. Depois você passa dos 30, ser novo é bom. Mas realmente é isso, assim. Quando você está ou numa universidade ou num centro universitário, você tem a configuração do reitor, né? No caso lá, nós somos centro universitário atualmente, né? E na faculdade é o diretor, mas é a mesma figura, né? A mesma figura. Tá, eu vou fazer a última pergunta aqui, eu vou ficar mais quietinho aqui, mas ó, teve até um erro nosso aqui, quando a gente foi preparar o material de divulgação, porque ao fazer a divulgação, quando a gente foi colocar Estácio, nós colocamos Estácio de Sá. Universidade Estácio de Sá. Aí você até nos mandou observação, opa, é Estácio Goiás. A primeira coisa que eu respondi foi, não é a mesma empresa? Aí eu falei, não, peraí, deixa eu apagar, deixa eu resolver logo aqui. Apagamos, alteramos a divulgação, botamos lá Estácio Goiás. Estácio Goiás era Estácio de Sá, o que mudou? Vamos lá, é uma boa pergunta, né? Hoje a Estácio, ela faz parte do Grupo Edux, né? O Grupo Edux é o grande grupo educacional que comporta não só a marca Estácio, como outras marcas. O IBMEC, a Widen, são várias instituições de ensino que comportam dentro do Grupo Edux. É uma empresa de capital aberto e tudo mais. E dentro do grupo, né, isso foi uma mudança que teve alguns anos atrás, que antes usava-se muito o nome Estácio de Sá, né? Foi criado assim, né? Inclusive a Universidade Estácio de Sá, ela, né, ainda é muito forte, né? É uma universidade do Rio de Janeiro, que é nossa, faz parte do grupo. Mas quando a gente fala de Goiânia, né, especificamente de Goiânia, a gente quando éramos faculdade, nós éramos Faculdade Estácio de Sá de Goiás. Era essa nomenclatura, né, apelidada como FESGO, né?
Quando a gente se torna centro universitário, em abril de 2022, a gente passa a ser Centro Universitário Estácio de Goiás. Né? E aí o uso do Estácio de Sá, ou só Estácio, acho que foi uma estratégia mais para encurtar, para ficar mais fácil. É sempre Estácio e ficar ligado a Estácio a ser a empresa do ensino superior, né? Então é mais nesse sentido. Que é uma tendência do marketing, né? Sim, Tem diminuído os nomes. Encurtar. Edson, precisa falar só um pouquinho mais ou puxa pra ti, por gentileza. Aqui. Obrigado, aprendendo. Alguns meses já nesse podcast, mas, né? tudo bem. Mas agora eu fiquei com outra dúvida. Diga aí. Porque você é reitor da Estácio Goiás. Isso. Mas o estado de Goiás... Funciona assim, né? Na verdade, a Estácio, ela tem... Né, o Grupo Edux tem várias instituições de ensino, ou melhor, tem várias mantenedoras dentro do grupo. Essas mantenedoras têm mantidas, né? Então, essas mantidas... a gente é uma mantida do grupo, né? Então, o Centro Universitário Estácio de Goiás é uma mantida do grupo Edux, né? Que faz parte aí de todo esse conglomerado que eu falei. Mas aí, lá no estado de Goiás, somos Centro Universitário Estácio de Goiás, mas também tem outras instituições que estão dentro do estado. Então, por exemplo, a própria Universidade Estácio Sá está dentro do estado, principalmente por conta do EAD. Temos o Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, também com polos EAD, que também está dentro do estado de Goiás. Então, tudo isso faz parte da nossa operação dentro de Goiânia. Mas você, né? como reitor, você está à frente de qual? Na verdade, eu estou à frente do Centro Universitário Estácio de Goiás, mas também cuido de toda a parte operacional, seja do presencial ou do EAD, ali do estado de Goiânia, né? Do estado de Goiás. Mas ele pega um pouquinho, ele tem uma divisão, né? Porque tem muita coisa que é Goiás, mas que pega aqui perto de Brasília, aí fica com a pessoa aqui de Brasília, mas a gente pega... É porque a configuração nossa a gente tem o ensino presencial, o ensino EAD, e dentro do ensino EAD a gente tem vários polos, né? Polos próprios e polos próximos, né? Esses polos próximos, eu vou falar de forma bem genérica, sempre mais para entender, mas são como se fossem franquias, né? E esses polos também fazem esse reporte. Então, a gente tem aí hoje, por exemplo, em Goiânia, só em Goiânia a gente está falando de mais de 12 mil alunos, né? Só em Goiânia, né? Da Estácio. Da mantida de Goiânia, isso. Só de Que é da Goiânia. sua reitoria. Eu só preciso entender essa pergunta aqui, é importante para mim, porque eu falei, não pode ser... desculpa, voltar aqui, mas eu falei, não pode ser, ele é muito novo. Aí eu pensei, deve ser do entorno. Porque ele é muito jovem. Olha o tamanho. É muito bacana para quem está acompanhando aqui. A gente vai mergulhar aqui um pouco na história dele, né, Edson? Sim. Para vocês entenderem o quanto que o Guilherme traçou uma jornada espetacular, apesar da idade, quebrando muitos preconceitos, porque se pra gente é um susto, e o Edson conviveu com ele muito tempo, inclusive o Edson o trouxe na época que o Edson estava lá na Uniceplac, o quanto que ele deve ter passado por alguns preconceitos, algumas resistências, e venceu tudo isso, cara, mais uma vez. Parabéns, bichão. Obrigado, fico feliz. Parabéns, que legal. Muito legal de ter aqui, que bacana. Vamos aproveitar, conta um pouco da sua trajetória, Guilherme. Como é que você começou a se envolver com educação? Como é que foi? Vamos lá, vamos falar. É interessante Fala mal isso, dos né? empregadores antigos, não, que eles podem ouvir. O Edson foi meu chefe, meu líder. Por isso. E, ó, Tá bem perto, né? e olha que é interessante, porque eu levo, isso é uma coisa depois que eu vou comentar, mas assim, é uma coisa que eu levo, eu tive grandes líderes, isso foi uma sorte que eu tive ao longo da minha trajetória. E eu acho que se cheguei onde cheguei, lógico, tem muito mérito meu, mas muito pelos líderes que eu tive, né? O Edson é um deles, ele sabe disso. E cada um com a sua personalidade, cada um com o seu temperamento, cada um com o seu jeito. Boa resposta. Mas de fato foi isso. Obrigado, e é legal. Obrigado. Mas falando um pouquinho da minha trajetória, assim, é interessante, porque até como o Edson começou a falar, né? É uma trajetória um pouco diferente do comum, né? O comum, normalmente, as pessoas que têm o propósito da educação, normalmente elas vêm com desde que nascem ou muito cedo na vida, com aquela ambição do professor, de transformar, né, pela educação. Então tem muito como propósito, muitas vezes até na família, tudo mais. E comigo foi bem diferente, assim, foi um pouco o inverso disso, né? A minha trajetória, eu sou formado em comunicação social, né? A minha habilitação é em marketing, né? Então, a minha trajetória profissional, ela começa mais para esse lado, né? O lado tanto marketing como o lado comercial, né? Então, eu comecei desde... Tem um desses grandes líderes que eu conheço, que fizeram parte da minha trajetória, ele sempre fala isso, né? É o Denis, o nome dele.
Um abraço para ele, inclusive. Mas ele sempre fala o seguinte, ele fala assim, as pessoas não começam como reitor. Né? Elas não aparecem como reitor de repente, né? Isso não foi Ele dava esse exemplo do reitor. Exato. E ele Legal. dava esse exemplo para mim. Aham. Eu não era reitor na época. Mas ele falava assim... Você tiver aqui 19 anos. Né? então assim, Tá ele começando falava... a carreira profissional. E ele falava assim, olha... Às vezes as pessoas olham um reitor e acham que a pessoa chegou ali daquela maneira e... Né, já estava destinado àquilo ali, e não funciona assim. Mas eu fiz vários estágios na área de comunicação, de marketing, trabalhei muito nessa área, mas sempre focado nessa área, comercial e marketing. Até que eu tive a oportunidade de entrar, logo ali depois da conclusão da minha graduação, de entrar na Estácio. Né? Eu entrei na Estácio como consultor comercial, ou seja, eu entrei pela parte comercial. Aí eu vou contar algumas coisas por que me levaram até ali, né? O meu TCC na graduação, ele foi sobre marketing educacional, né? Muito por influência eu tenho um tio meu que trabalhava já na área, né? Na verdade, trabalha até então, também trabalha na área. É uma inspiração também. Minha mãe é da área de TI, né? Ela é analista de sistemas, mas por muitos anos trabalhou com educação, nessa área de TI, mas com educação. E aí foi por isso, assim, eu fui para esse lado do marketing educacional muito por essa influência, mas sempre olhando para o marketing, para a parte comercial e tal. E aí eu fiz o meu TCC sobre marketing educacional. Na época eu já tinha feito, foi um estudo de caso sobre a Estácio. Olha só. Né? Foi um estudo, assim, eu consegui entrar nessa Você tinha Mas idade? isso antes de você trabalhar na Estácio. Antes de eu trabalhar na Estácio. Eu terminei meu TCC com 20 anos, mais Você ou menos. estudou aqui em Brasília? 20. Estudei aqui em Brasília, no CEUB. CEUB, aham. No CEUB. E aí eu terminei, e aí surgiu, logo que eu terminei a graduação, surgiu essa oportunidade. A Estácio estava chegando em Brasília. A Estácio chegou em Brasília em 2013. Eu entrei na Estácio em 2014. E aí surgiu essa oportunidade como consultor comercial, que é uma posição de vendedor. Né? É porque a gente não está tão acostumado ainda a falar de vendedor dentro da educação. Mas é uma área que você vai prospectar clientes na rua, né? Em empresas, escolas e etc., para captar mais alunos para a instituição de ensino. Então surgiu essa oportunidade. E o que me ajudou muito foi, poxa, eu já conhecia um pouco, né, sobre a instituição, sobre a Estácio, algumas coisas, porque eu tinha feito esse TCC e tinha me aprofundado nesse estudo de caso e tudo mais. E entrei na Estácio como consultor comercial em Brasília. E era muito recente a Estácio em Brasília, então tinha muitos processos ainda sendo trazidos, né, porque era antes uma instituição familiar, então a Estácio comprou uma instituição familiar. Então, isso tudo vai tendo essa mudança, né? Mas Que era a Facitec, né? Era a Facitec, Isso. a antiga Facitec, Aqui em a Brasília. Estácio em Brasília. Mas o que é interessante, assim, é que até então, a ficha da educação, o propósito da educação na minha vida, ele não era tão... não existia como existe hoje. Hoje eu me considero realmente uma pessoa que tem o propósito da educação, que leva esse propósito, que dissemina esse propósito para as outras pessoas. Mas até então, não. E quando eu entrei, o meu foco era, poxa, eu quero fazer um bom trabalho, quero ganhar dinheiro, né? Então eu tinha esse propósito. Na época a gente tinha uma remuneração variável, e tem um ponto aí que um dos marcos na minha trajetória é justamente a primeira matrícula que eu fiz. E eu lembro até hoje a primeira matrícula que eu fiz. Né? Então, como Até consultor... porque não tem tanto tempo assim, vou lembrar que você é novo. Mas a primeira matrícula que eu fiz, olha só que interessante. A primeira matrícula que eu fiz é Michael, o nome dele. Lembro até hoje. Até o nome do cara. teu Lembro. nome é E eu vou explicar para vocês o porquê que eu lembro o nome. Porque realmente me marcou. Ali realmente foi algo... Foi um início de um divisor ali de entender a educação como propósito. Mas foi um início. Depois tive muitas outras coisas que me fizeram chegar até aqui. Mas é interessante porque o Michael foi... Eu tinha acabado de chegar,
comecei a fazer um trabalho, de desenvolver um trabalho de parceria com empresas, com escolas da região, que era o trabalho do consultor comercial, né? Para prospectar novos alunos. E uma dessas primeiras ações que eu fiz fora, externa, foi num Carrefour Bairro, né? Perto ali da Estácio, ali, né, em Taguatinga. E marquei a ação, fui lá, a gente montava na época um stand ali, e para prospectar os colaboradores do local. Né? Porque a gente até hoje, né, tem um convênio com as empresas, dá o desconto, dá um incentivo pro colaborador. E aí eu estava lá, né? E aí quando eu, enfim, passei o dia inteiro abordando os colaboradores ali daquela empresa e buscando que eles se inscrevessem na época, no nosso vestibular, né? Tinha que se inscrever no vestibular, ainda tinha aquela questão do vestibular ser, né, não ser online, era presencial. Então tinha ainda essas questões. E aí, sei que eu passei o dia inteiro lá e ninguém apareceu. Eu abordei ele no início da minha... Você estava dentro da empresa? Estava dentro da empresa. Tentando chamar as pessoas para se interessar em fazer faculdade. Pra fazer faculdade. Aí ninguém apareceu. E ninguém aparecia, eu até abordava as pessoas, mas assim, uma resistência muito grande. E ele foi uma pessoa que apareceu no início da manhã, se interessou um pouco, aí ele falou assim, tem o curso de gestão financeira. Eu falei, olha, tem o curso de gestão financeira, é um curso que a gente, né, vai ser a primeira turma, a gente tá iniciando agora e tal. E ele ficou meio assim, saiu, foi trabalhar, e eu fiquei lá até o final do dia. E no final do dia, eu acho que ele me viu lá e acho que ele ficou com um pouco de dó. Ele falou, poxa, esse cara até agora, ninguém, nenhuma inscriçãozinha. Acho que ele deu uma olhada assim, né? E aí ele parou de novo para conversar comigo. E eu, com a minha fala, né, comercial, claro, né? E convenci ele. Falei, cara, não, vamos fazer, vai ser importante, papapá, e pará. E convenci ele. Ele fez a inscrição no vestibular. Né? Então, beleza. E, poxa, já fiquei feliz, né? Fez a inscrição no vestibular. Eu não imaginava como que era esse processo, né? Dali pra frente, eu imaginei que, pronto, tá tudo certo, agora ele vai fazer a matrícula, vambora, né? E aí veio o dia do vestibular, assim, né? Não vou contar todo o detalhe da história, mas assim, veio o dia do vestibular e ele não foi. Né? A gente ligava antes pra pessoa pra confirmar. Uhum. Aí no dia do vestibular ele não foi, e aí eu já falei, poxa, primeiro, né? Eu achei que ia ser mais fácil isso aqui. E aí eu tive que entrar em contato, fiquei mais de 2-3 semanas falando com ele para que ele, né, fazendo aquele retorno, falando, poxa, você tinha marcado, vamos remarcar, não tem problema e tal, né? E aí, ele, enfim, até que eu consegui, ele remarcou, foi fazer o vestibular, fez o vestibular, passou no vestibular, aí eu liguei para ele para dar a notícia que ele tinha passado no vestibular, dei aquele parabéns para ele, poxa, eu tava muito feliz. Eu falei, agora... o próximo passo é você fazer a matrícula, né? Então, para fazer a matrícula, tem que pagar a mensalidade, a primeira mensalidade, tem que entregar a documentação. Sei que ele me enrolou. Ele me enrolou, claro, né? Aí ele ficou assim, acho que alguns meses, não lembro quanto, né, o período de tempo, mas ele ficou um bom tempo me enrolando. Nesse processo de pensando o que ele estava fazendo e tudo mais. E aí, aí o que acontece? Que aí acho que vem o ponto da história, né? Eu depois de tanto insistir, porque eu ficava quase toda semana ligando pra ele, falando, Michael, você tem que vir, você tem que... vamos lá, vamos fazer o curso e tal, né? É o seu futuro. É o seu futuro, aquela história, aquele jargão do comercial, né, do marketing. Aí ele, até que umas 2 semanas pra começar as aulas, ele foi fazer a matrícula. Nossa, eu fiquei feliz demais. Aquele dia pra mim foi... Eu tava... Nossa, aí eu fui e falei, não, pronto, vou comemorar, Não, primeiro e tal. E foi difícil conseguir tal. Na época, anos atrás, a gente tinha um processo de confirmação de turma um pouco mais demorado. Hoje, por exemplo, a gente tem um processo de confirmação de turma com muita antecedência, né? Na época, não. As confirmações de turma aconteciam mais ou menos uma semana antes de iniciarem as aulas e tal. E aí veio a notícia. Você já tá imaginando, né? Ela nem apareceu. Não! A turma não foi confirmada. confirmada. A turma não foi confirmada.
Não deu quórum. E aí, a turma, gestão financeira, presencial na época. Que é um baita de aí- um curso, viu, galera? É Curso um de baita 2 de um anos, curso. é um tecnólogo, né? É um tecnólogo, é super interessante. Hoje, muito forte no EAD, com certeza, mas enfim. E aí, na época, o gestão financeira, eu recebi a notícia que ele já tinha matriculado. Depois disso tudo. Exatamente. Aí eu recebo a notícia que o curso não formou turma e que a gente tinha, olha, vocês têm a opção, ou você remaneja para outro curso, né? Aí você dá a opção pra pessoa, ou ele reembolsa. Devolve dinheiro, Naturalmente. Aí eu falei, putz, como é que eu vou ligar pro Maicon agora? Com que cara de pau que eu ligo pra ele, né? Aí eu peguei, pensei, cara, eu pensei muito assim, eu falei, qual vai ser a estratégia, né? Porque até então, eu tava pensando, poxa, principalmente ali na RV, eu tinha um valor de RV, se eu batesse as metas e tal, tava pensando, focado nisso. RV o quê? É remuneração variável, Tá. né? Então, É comissão, um né? bônus. Comissão. Uma comissão. E aí, focado nisso, peguei e falei, não, agora eu vou ter que de novo, né, me posicionar aqui, vou ter que ligar pra ele e vou ter que falar pra ele que eu tenho, assim, uma excelente notícia, mas uma notícia não tão boa, né? E aí eu liguei pra ele com essa fala. Eu falei, ô Michael, é o seguinte, eu tenho uma notícia não tão boa, mas eu tenho uma maravilhosa. Aí eu peguei e falei pra ele assim, eu falei, olha, o curso de gestão financeira, que era o curso que você queria fazer, infelizmente, não formou turma, né? Mas o curso de gestão de recursos humanos formou turma. E é um curso maravilhoso. E aí comecei a falar do curso, e aí o Maicon, e eu tava tentando vender aquele curso ali pra ele, e o Maicon topou. Ele falou assim, cara, Guilherme, beleza, acho que vai dar certo, né? Às vezes eu começo fazendo esse curso, às vezes depois mudo, né? Formo a turma. Ele topou. Isso que eu fiquei impressionado porque ele topou. E aí ele começou a fazer o curso de gestão de recursos humanos. E aí que acho que vem a grande lição que eu tive no meio disso tudo. Todos os semestres, o Maicon fazia questão de passar na minha sala e para me agradecer pelo empurrão que eu dei para ele. Olha que legal. Ele, depois dali, ele terminou o curso de gestão de recursos humanos, também um tecnólogo, 2 anos. Ele virou gerente de RH do Carrefour. Olha, pessoal, presta que legal, atenção, hein? olha que bacana. Olha só. E ele, todo semestre, ele fazia questão. Na primeira vez que ele foi na minha sala, no primeiro semestre, eu já fiquei com medo, né? Eu falei, putz, ele vai querer trancar esse curso, eu não sei. Né? E aí eu já fiquei preocupado. Mas não, ele passava todos os semestres dos 2 anos do curso, ele passou para me agradecer. E ele falava a seguinte frase, assim, que eu lembro até hoje. Ele falava assim, Guilherme, eu não sei o que representou para você, o que você fez, o empurrão que você me deu, né, as conversas que a gente teve ao longo desse processo, mas eu não sei o que significou para você. Mas para mim, você mudou minha vida, você me ajudou, você contribuiu, claro, que o mérito é todo dele, mas você contribuiu para dar esse empurrão para mudar a minha vida e essa formação mudou a minha vida. Que legal, hein? E isso para mim marcou muito. Porque ali eu entendi, assim, eu falei, cara, independente do que eu tô ganhando aqui, enfim, né, da minha posição, de fato o propósito da educação é realmente a gente mudar a vida das pessoas. Seja uma pessoa por vez, seja uma pessoa né? E é isso. E ali foi um primeiro momento que eu entendi o propósito disso, né? Acho que isso é muito legal. Que Muito legal. espetáculo. Só vale um adendo aqui para quem está querendo fazer faculdade. É muito importante a importância e a valorização que o mercado ele dá para os cursos tecnólogos. Sem Sim. dúvida. Ele se tornou gerente de RH Gerente de RH do Carrefour. do carro. Olha só, pessoal, como é que é? Lá era por loja, você sabe me dizer? Por loja. Mas assim, se imagina a quantidade de pessoas que são empregadas por um hipermercado como esse, é muita gente. Sim. E ele, com curso tecnólogo, ele angariou a maior posição dentro da área de recursos humanos. Espetacular. Muito legal. Espetacular. Sim. Parabéns, cara. É. Parabéns. Isso me lembrou que o processo, que assim, o custo de você fazer uma faculdade não é só financeiro, é de tempo também. E tempo e disciplina da pessoa ir lá e fazer e passar por aquele processo do estudo, né? É a mesma coisa de ir pra academia. Eu queria que tivesse um consultor comercial que ficasse me ligando o tempo todo, que tivesse remuneração variável para me mandar pra academia, né? Porque às vezes a gente precisa desse empurrãozinho.
E até volta aqui para fazer uma pergunta interessante, que você tocou no assunto que é muito comum, da pessoa, às vezes, os pedagogos, isso de forma geral, sem necessariamente ter algum grupo ou outro, mas existe um senso comum de que a gente não deve comercializar a educação. E aqui a gente viu um exemplo em que a comercialização da educação, que é você vender um produto como se fosse um produto qualquer, né? Ter um vendedor lá ainda atrás, gerou um resultado muito positivo na vida de uma pessoa. Aí eu queria que você comentasse um pouco disso. O que você acha da comercialização da educação sendo a educação um produto que ela é, né? O que você acha disso? Assim, acho que faz muito sentido o que você falou, né, Edson? Quando a gente entende de fato esse propósito e não vende por vender, porque talvez nesse exemplo que eu dei, eu tava mais pensando em mim, né, na hora ali. E não é o legal, não é o ideal, né? É importante a gente pensar, aí até por isso que é legal essa nome de consultor comercial, porque é uma consultoria, né? De fato, é um momento de você prestar uma consultoria para outra pessoa que seja na área ali educacional, mas eu acho que assim como outras consultorias, você deu exemplo, poderia ser até numa academia, mas elas são importantes nesse sentido, né? Então, vale a pena você trabalhar dessa forma claro, uma instituição de ensino superior privada, né? Qualquer instituição de ensino superior privada, ela necessita disso, né? Ela sobrevive com a questão do alunado, isso não tem como fugir. Mas se você é transparente, se você é ético nessa relação da parte comercial, faz muito sentido, né? Então, eu não vejo com um mau olhar, não. Pelo contrário, eu acho que é importante. As instituições de ensino superior privadas, elas estão cada vez mais se especializando nisso, focando nisso, assim. A gestão dessas instituições estão cada vez mais fortes nesse sentido, seja no processo de captação de alunos, de renovação de alunos, porque a gente né, assim, é importante a gente buscar a sustentabilidade e rentabilidade da instituição, até mesmo para o próprio aluno, né? O aluno hoje, a gente vê que tem aluno hoje que tem instituições que não estão bem de forma rentável ou sustentável, que causa preocupação para o próprio aluno. Sim. Né? Então, tudo isso faz parte do processo. Acho que isso é importante, né? Faz parte hoje do mercado educacional. Bacana, né? Então, se puder resumir aqui de novo para o pessoal pegar, é o processo de transparência. Transparência com o que você está vendendo, aquilo que você está apresentando para a pessoa. É até muito mais fácil você vender quando você realmente acredita no produto que você está vendendo, né? Que você não está enganando a outra pessoa do outro lado. Eu acho que isso vale para tudo, não só para educação. Estou vendendo um carro, eu tenho que acreditar no carro que eu estou vendendo, que é realmente uma boa proposta aqui para o cara que está comprando, né? Porque se eu vender uma coisa que não é legal, eu estou sendo antiético com a pessoa que está comprando aquilo ali, né? E a mesma coisa vale para educação, e principalmente a educação que é um processo a longo prazo e que tem que ser preservado para a pessoa. Mas conta um pouco pra gente aí, Guilherme, como é que foi a evolução, então? Aí você, depois de consultor comercial, você virou gerente da Estácio depois, né? Isso, eu comecei como consultor comercial, aí depois disso eu fiquei menos de um ano como consultor comercial e surgiu a oportunidade, né, para assumir a gestão comercial, né, a gerência comercial da Estácio em Brasília. Foi uma oportunidade que eu vou falar muito sobre grandes líderes, porque realmente essas pessoas marcaram muito a minha trajetória, né? O Adriano Fonseca, que foi um outro grande líder que eu tive, acreditou muito no potencial que eu tinha na época, né? Via muito esse potencial, como outras pessoas, a Adriana App também, que foi outra pessoa que me ajudou bastante nessa transição, e acreditaram de fato no meu potencial. Eu assumi a gerência comercial com 21 anos. Então eu era muito novo para estar numa posição de gestor, né? Principalmente numa empresa desse tamanho. Isso, exatamente. Então, assim, eu sempre tive muita coragem, né? Isso sempre foi uma característica minha, assim, de falar, não, vamos fazer, né? Vamos fazer acontecer. Mas eu não tinha muitas vezes noção, né? Porque se você parar, depois que você para pra pensar, fala, poxa, 21 anos, num cargo de gestor, uma grande responsabilidade, numa grande empresa,
tem que ter muita coragem, de fato, né? Então, mas acho que essas pessoas me apoiaram muito, todas as pessoas que tive me apoiaram muito. E aí foi um processo até que de forma natural, né? Então, assumi a gestão comercial, trabalhei bastante tempo na gestão comercial, na Estácio, né? Então, eu fiquei até 2017, 2017 na Estácio como gestor comercial. Aí depois eu saio da Estácio, vou para Somos, até então Somos Educação, né? Que hoje faz parte do Grupo Cogna, né? Que é a Saber Educação, que inclusive na época eu trabalhei com a Carol A1, né? Que esteve aqui, né? Uma gigante também da educação que esteve aqui. Eu entrei junto com ela no Sigma. Ai, que legal. Eu entrei como gerente de marketing comercial, comunicação, né? Toda essa frente no Sigma. Fizemos um trabalho muito legal lá. Depois do Sigma, fui para o Uniceplac, né? Então, estive no Uniceplac também nessa mesma posição. Então, sempre na área marketing comercial, comunicação, né? Sempre nessa tríade aí, um trabalho muito forte, mas entendendo já um pouco mais do propósito da educação. Então, para mim ali, a minha formação me levou para essa área, né? Nessa área de marketing, comunicação comercial. Mas as minhas vivências trouxeram muito forte a educação, né? E aí o entendimento da educação, desde a parte, principalmente nesse primeiro momento, a parte operacional, né? A operação de como funciona uma instituição de ensino superior, eu fui entendendo nessa trajetória, né? Então, toda a parte administrativa, né, a parte de retenção de alunos, enfim, a relacionamento com o aluno, né, a parte de uma DRE, de uma instituição de ensino, toda essa parte foi mais nesse... Explica pra gente aí, o que é uma DRE? Explicar pro público, pra pessoa entender. Basicamente é o demonstrativo da receita, né, de todas a receita, todo o exercício de uma empresa, né? Que é interessante a pessoa de marketing não ter só aquele conhecimento da comunicação e da publicidade, mas também entender o por trás da empresa, né? Os resultados da empresa, os custos e tudo mais, que é o que você traz aí com Exatamente, com a DRE. assim. Então é desde da receita que você tem na instituição, mas todas as despesas, toda a parte de PDD, que a gente chama, né, de possíveis devedores, a parte de inadimplência, né, de forma resumida, a parte de inadimplência, a parte de custos de apoio de pessoal, de docente, de sala de aula, enfim, tudo isso compõe aí esse exercício da DRE. E eu tive a oportunidade, acho que isso foi muito legal, assim, porque apesar de eu estar nessa área sempre, né, até então na área de marketing comercial e comunicação, eu sempre busquei muito esse conhecimento da visão do todo da instituição, né? E aí, de novo, né? Tive grandes pessoas ao meu redor, né? Hoje, por exemplo, meu líder atual, que é o Adriano Remor, que é um cara, assim, espetacular, é um cara que me acompanhou desde 2014, 2015, e ele foi um dos caras que, assim, ele me ensinou muita coisa nesse sentido, assim, ele estava ele sempre foi muito aberto para que eu conseguisse aprender de fato toda essa parte da instituição. Às vezes, porque às vezes não necessariamente eu julgo como fundamental, mas muitas vezes as pessoas não julgam como fundamental você numa área comercial, numa área assim, você às vezes não precisa saber de toda essa parte, né? Mas eu sempre me interessei muito para entender toda a dinâmica da instituição e ele, por exemplo, foi uma das pessoas que sempre me ensinou muito nesse sentido. Mas aí então tive sempre essas vivências, né? Depois da Somos Educação, né? Atuando nos colégios Sigma, fui para o Uniceplac, né? Eu trabalhei com o Edson lá. Depois do Uniceplac, fui para a Senec, né? Para o grupo Senec. É um outro grande grupo também, né? A parte mais focado filantrópico, né? Então, tem várias também colégios e faculdades espalhados pelo Brasil. Cita só um ou outro, só para o pessoal poder São cenecistas, são os colégios cenecistas, faculdades cenecistas, né? Então, são faculdades e colégios normalmente mais locais mesmo, por exemplo, e principalmente em, assim,
eu tô generalizando, claro, mas mais em interiores. Eles fazem um trabalho bem, bem interessante. Assim, Brasília não. Brasília tem na 600... Não sei se tá... Não sei como é que tá hoje a operação, mas até então tava na 608 Norte. Uma escola que tem aqui no Brasil. O nome é esse mesmo. Senec. Senec. CNEC. Né? E tive esse trabalho lá também nessa área. E aí, desde que eu saí da Estácio, isso é um ponto interessante, eu nunca perdi o contato com essas pessoas que estavam lá. Importância do network, né? Mantendo uma rede de contatos. Super importante. E eu nunca perdi esse contato. Eu, por exemplo, com o Adriano Remor mesmo, a gente se falava frequentemente, assim, de tempos em tempos, ele me ligava, eu ligava pra ele, pra gente conversar, como é que tava. Às vezes surgia alguma oportunidade, ele me ligava perguntando, e aí, como é que você tá? Onde que você tá? E a gente nunca perdeu esse contato. E aí que isso casou, né? Assim, o que me encanta dentro da Estácio, assim, e eu falo isso abertamente para qualquer pessoa, o modelo de gestão da Estácio ele é muito diferente, né? A gente tem um modelo de gestão muito avançado, assim, muito diferente de tudo que eu já vivi por aí. E isso, a rapidez, a velocidade de como as coisas acontecem. Você precisa se encaixar ali, você precisa estar de fato naquela mesma vibe, como as pessoas costumam dizer, senão você não se encaixa ali. Então, e isso é realmente o que me encantou, né? O que me encanta na Estácio, no grupo todo. É isso. E quando eu saí, foi algo que eu senti falta, de certa forma, né? Muitas das vezes eu precisava levar isso para as outras instituições, mas querendo ou não, era uma coisa que eu sentia falta um pouco, né? O que é exatamente isso aí, né? Que você está falando que é uma gestão avançada. O que é uma meta mais agressiva? O que é que... Eu acho que é desde... Assim, a gente pode até ir um pouco antes até de uma meta, por exemplo. Mas é desde a política de gestão de metas. Então, como que são definidas as metas? Para tudo você tem um indicador. Tudo é muito controlado. Tudo é visto no detalhe. Tudo... A forma como é pensado estrategicamente cada ação, a gente tem um embasamento muito grande. E isso também traz uma celeridade para o processo. Isso até um parênteses aqui, pode ser uma das razões em que a gente consegue ver alguém com o perfil do Guilherme ser promovido rápido numa empresa dessa. Porque eles não estão olhando o quanto de experiência que essa pessoa tem, trazendo uma análise subjetiva para se promove ou não a pessoa, né? Mas eles viram o resultado que ele trouxe. Opa, essa pessoa está trazendo resultado, já vai ser promovido aqui porque a gente precisa de resultado, a gente precisa E o que você falou é bem interessante, porque entre os nossos valores da companhia, a gente tem o senso de dono e resultado. Uhum. É um dos nossos valores e isso é perceptível para qualquer pessoa que está lá. É de fato senso de dono. Porque a gente tem autonomia hoje para a gente trabalhar dentro da instituição, por exemplo. A gente faz parte de um grupo, é um dos maiores grupos do mundo. Né? E a gente ter a autonomia para a gente trabalhar, por exemplo, no caso, né, no meu caso, no caso das pessoas que trabalham comigo, dentro da região de Goiânia, da região de Goiás, a gente tem muita autonomia para fazer o trabalho lá dentro. Né? Senso de resultado, não preciso nem falar, a gente busca isso, né, ser uma instituição de fato sustentável, rentável, para, enfim, não só para os nossos alunos, mas para os nossos professores, para os nossos colaboradores, para os nossos acionistas, né? Porque o grupo é um grupo de capital aberto, para todas as frentes, todos os stakeholders, a gente busca isso. E um outro valor também, que para mim é um dos valores mais importantes, assim, que eu mais prezo e mais gosto, é pessoas. Né? É um dos outros valores nossos, que é a meritocracia. Né? Então a gente é muito focado nisso. A gente tem N exemplos, vários exemplos, assim, de fato que a gente trabalha com meritocracia dentro da companhia. Né? Eu sou um exemplo claro disso, né? Mas existem diversos outros. Então, isso tudo acho que faz parte, claro, né? Não é só isso, mas faz parte desse mundo Estácio, mundo Edux, né? Do qual a gente faz parte. Mas, e só voltando à história, né? Eu volto para Estácio como gestor comercial, né? Em 2021 eu volto em meio à pandemia, né? Então o Adriano Remor me liga e fala, olha,
tô com um desafio grande aqui, preciso de você, a gente sabe que tá na meio da pandemia, mas eu queria muito contar com você de volta. E aí, você topa voltar? E a gente alinhou e tudo mais, casou, e aí eu voltei para como gestor comercial em Brasília ainda, né? E aí eu volto, a gente faz um trabalho muito bacana também em Brasília. E aí isso surge rápido também, de certa forma. Em novembro de 2021, surge a oportunidade, né? Ele me convida para tocar a operação, né? Como na época a gente era ainda faculdade, né? Em Goiânia, então para ser o diretor-geral da faculdade Estácio de Sá, de Goiás, na época, em Goiânia. E aí eu falei, não, então vamos embora, vamos fazer acontecer. E aí, em abril de 22, vem o credenciamento do centro universitário, né? E aí a gente muda a configuração, né? Como a gente já falou aqui mais cedo, mais para reitor, pró-reitores e etc, né? Dentro da instituição. Mas é isso, assim, é um pouquinho dessa trajetória. É curioso, assim, porque a maioria das pessoas que a gente entrevista, elas começam como a gente falou, do caminho do professor, né? Você começa como professor e aí você faz uma trajetória acadêmica até você chegar como reitor no final das contas. O grande desafio quando a pessoa chega como reitor é entender os processos administrativos e até o comercial. Putz, agora eu tenho que vender, eu só sabia da aula, agora eu tenho que vender, agora eu preciso... O DRE, acho que todo mundo tem o mesmo desafio, né? Entender ali o balanço e tudo mais. Não sei que você venha da área financeira, que também acontece, né? E eu quero entender como é que foi a sua experiência com o impacto de agora, putz, agora eu tenho que saber da parte acadêmica. Como é que foi isso aí? Isso é muito interessante, Edson, porque de fato o meu desafio ele foi mais nesse sentido. Não era o acadêmico, né? Como eu falei, assim, eu felizmente ao longo da trajetória eu tive muitas oportunidades de aprender, porque eu estava imerso dentro de uma instituição de ensino, ou de todas as instituições de ensino que eu participei, mas isso vinha muita curiosidade de entender um pouco, mas eu não estava lá. Eu não estava nessa linha de frente do acadêmico. Então foi de fato o meu maior desafio, né? Quando eu assumi a direção geral, de entender como que funciona essa parte acadêmica, de entrar de fato, entender até a visão, os procedimentos do docente em si, né? Quais são os desafios, o que eles... E aí vem muito de uma... Isso faz muito parte da nossa gestão lá, da Estácio Goiás, mas é a aproximação mesmo, né? Fazer de forma... de portas abertas, sabe? Assim, de fazer próximo essa gestão, né? Então... a gente, desde que cheguei lá, a gente se abriu, falou, vamos fazer isso aqui juntos. Vamos fazer os próprios docentes, vamos fazer isso aqui, vamos construir isso aqui junto, né? Não vou me fechar e pensar que a minha forma não. Seja eu, a pró-reitora de graduação, pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, a gente é muito aberto a trazer esse docente para perto de fato, e construir isso juntos. E isso fez com que a gente, principalmente para mim, mas um crescimento muito grande para mim nessa área docente, nessa área acadêmica. E assim, eu acho que essa é uma parte muito legal, assim, que eu gosto muito de falar. Hoje eu me vejo um entusiasta da educação, que tem realmente como propósito a educação. E hoje o que a gente construiu, né? Lá na Estácio Goiás, especificamente, é muito legal, né? Hoje, por exemplo, a gente tem tem algo que é muito forte na gente. A gente tem entre os nossos grandes diferenciais, a gente tem a nossa infraestrutura. Depois vocês já estão convidados para conhecer. Opa, legal. Mas realmente é uma infraestrutura muito legal, muito bacana, de ponta mesmo. A gente tem um corpo docente espetacular, né? Eu até comentei com o Edson mais cedo, mas a gente tem hoje, por exemplo, 97% dos nossos docentes são mestres, doutores ou pós-doutores. 97%. 97%. Muito bom. Então, assim, isso não é assim. A parte da titulação ele é um número, ele traz um dado. Mas não é sobre isso, na verdade, né? A gente traz muito sobre o que é o propósito da educação para esses docentes, porque são eles que prestam um serviço
final para o nosso aluno no final, né? Lá na sala de aula. E aí vem muito do... A gente tem que estar alinhado com esses docentes, com todos os docentes que a gente tem, sobre esse propósito. E aí a gente tem no nosso DNA, dentro lá da instituição, que é algo que a gente fala e faz muito, que é o nosso DNA de como que a gente entende a formação do nosso aluno. Né? A formação, de fato, do nosso aluno, ela necessariamente precisa passar pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, com um viés muito forte de responsabilidade social. Isso é o que a gente, de fato, acredita. Sabe aquela... a gente entende que a formação do nosso aluno, ela precisa passar por essa tríade, por esses aspectos, para que ele para que ele realmente tenha a vida dele transformada. Então, hoje a gente traz muito isso com os nossos docentes. Os nossos docentes estão alinhados com essa perspectiva nossa. Isso vai desde o processo seletivo no nosso docente. Então, no nosso processo seletivo, de momentos de alinhamento, de reuniões de alinhamento com os nossos docentes, de treinamentos, de ações, tudo isso está sempre alinhado com essa perspectiva. Porque a gente entende que aquele cenário do aluno entrar numa instituição de ensino superior só pensando no diploma, ele não cabe mais. Uhum. De fato, ele não cabe. Nem sei se um dia coube, mas assim, ele não cabe. E a gente entende que ele precisa ter essa parte, principalmente, claro, ele tem vivências de extensão, vivências de pesquisa dentro de todos os cursos hoje da nossa instituição, mas o viés da responsabilidade social, o que a gente quer dizer com isso? A gente entende de fato, isso a gente fala desde o primeiro momento que ele pisa lá, o primeiro calouro, quando ele chega, a gente já fala isso para ele. Mas a gente entende que de fato ele precisa devolver para a comunidade o conhecimento adquirido dentro da instituição. Uhum. E aí devolver esse conhecimento ao longo do curso, não é devolver depois, é ao longo do curso. Então, por exemplo, ele está fazendo um curso de enfermagem, por exemplo, ao longo do curso ele tem vivências de extensão que é você dar para a sociedade, né, de forma voluntária o seu serviço que você aprendeu, o seu conhecimento que você teve, para você dar em benefício à comunidade. Então a gente bate muito nisso lá dentro. Porque realmente é de fato que a gente acredita, né? Nessa formação, o aluno ele precisa... E a gente sempre... são umas coisas que a gente costuma falar para o nosso aluno, né? Desde o início do primeiro dia que ele está lá, a gente fala sobre essa formação e a gente fala que... Porque realmente a gente entende que a formação de cada um ela é única. A trajetória de cada um dentro da instituição ela é única. Mesmo que você tenha... Você, o Léo e o Edson sejam alunos do mesmo curso, tenham os mesmos professores todos os semestres, a formação de cada um ela vai ser única. Sim. A trajetória vai ser única, né? Porque você vai, né? O Léo vai passar por desafios, barreiras, e o Edson vai passar por outros desafios, outras barreiras, porque são pessoas diferentes e tal. Uhum. Mas a gente acredita muito nisso, né? Então a gente oportuniza para o nosso aluno essas possibilidades dentro dos nossos cursos. E quem oportuniza isso, principalmente, são os nossos docentes. Os nossos docentes eles têm que estar alinhados com essa visão da gente. Também. Perfeito. Muito bom, muito rico. Vamos para uma pergunta de tecnologia? Opa! Vamos. Todo podcast a gente faz uma pergunta do nosso patrocinador, que é a GatTech, voltada para a tecnologia, né? E aproveitando agora a sua experiência, vai ser interessante ouvir também. O que você acha, Guilherme, da importância da presença digital numa instituição de ensino? Agora a gente pode falar de ensino superior especificamente, né? Desde ali do site até os processos de gestão, qual que é a sua visão aí da presença digital das instituições? Boa. Eu até comentei um pouquinho mais cedo antes de entrar aqui com o Edson. Faz muito sentido essa pergunta para mim, porque atualmente eu estou terminando a minha dissertação do mestrado e é exatamente sobre isso, assim, né? Tem muito a ver com isso. Eu tô... Só para contextualizar rapidinho, né? Vai lá. Eu tô na etapa final, assim, da dissertação. Eu não... A gente vai ter que fazer um outro podcast só para falar sobre, né? Vai ter que ser. Mestrado em quê? O mestrado é em Inovação em Comunicação e Economia Criativa, né? E a minha dissertação é uma pesquisa com gestores educacionais
do Brasil, né? Então eu peguei o universo que eu peguei são todas as instituições de ensino superior do Brasil. Então a gente está falando aí de, eu não vou lembrar o número exato, mas 2.500 mais ou menos instituições de ensino superior privadas no Brasil. Caramba. Dados do censo, eu posso estar enganado né? Mas é mais ou menos nesse sentido. Eu peguei esse universo, tracei ali o N, né, da pesquisa para entender qual seria a taxa de amostragem e finalizei agora, inclusive, o levantamento de dados, ou seja, eu fiz um questionário com todos esses, com esses gestores educacionais, apliquei um questionário para entender os usos das tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs, dentro das instituições de ensino superior, na visão do gestor educacional. E aí vem muito, né, faz muito sentido com a pergunta que você fez, porque aí eu trago um pouco o porquê, né? Por que eu cheguei até essa pesquisa, por que eu cheguei até essa inquietação? Muito porque a gente não ouve muito falar ou discutir tanto sobre as TICs dentro das instituições de ensino superior, como eu acho que deveríamos. Uhum. Na literatura, a gente tem toda a literatura, né, que eu conheço, assim, claro que a literatura fala sobre prós e contras, sem dúvida, mas sempre fala sobre a importância de se discutir, a importância sobre falar sobre os usos das tecnologias dentro das instituições de ensino superior, não só das instituições, mas do mercado educacional. De forma breve, o que você acha que está faltando nas TICs hoje na educação superior? Acho que, assim, de forma geral, estou generalizando, claro, Isso. mas eu acho que falta cada vez mais a gente discutir sobre. Porque e aí talvez eu esteja dando um spoiler aqui da pesquisa, e eu não tenho ainda o dado de fato, porque eu fiz o levantamento e ainda agora estou na parte da análise dos dados. A gente vai ter acho que um rico aí, né, um rico levantamento, uma rica análise para a gente entender. Uhum. Mas, de certa forma, a gente precisa discutir mais sobre isso em todos os âmbitos. Porque muitas das vezes, quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente olha o docente usando uma tecnologia, o docente pega uma tecnologia que ele julga interessante, e a gente, né, pode ser até uma tecnologia inovadora, por exemplo, alguma coisa assim, mas ele, às vezes até por iniciativa própria dele, ele pega e leva para dentro da sala de aula e começa a usar aquilo. O que é legal, o que é muito interessante. Uhum. Mas de que forma a gente pode trabalhar isso para até maximizar tudo isso? Não só para o docente estar levando, mas às vezes a cabeça do gestor, por exemplo, ele também traz uma tecnologia que ele acha interessante e que quer colocar em prática, seja para uma parte administrativa de uma empresa, porque é fundamental. Uhum. Né? Respondendo a sua pergunta de forma bem rápida, as tecnologias, elas são fundamentais hoje, no meu ponto de vista, para as instituições de ensino superior, assim como outras áreas também né, hoje da sociedade. Mas precisa ser discutido, precisa ser mais discutido, precisa ser mais analisado de forma... e não de forma paralela, sabe? De forma que, de fato, cada personagem, cada sujeito disso tudo conversem. Por exemplo, tem eu fiz todo um levantamento de pesquisa e tudo mais, de outras pesquisas nessa área, e quase que 100% das pesquisas são focadas no docente. Uhum. O docente usando a tecnologia dentro da sala de aula, o que é super interessante também, claro, mas a gente precisa agregar os olhares, olhar de todos os sujeitos. Então é o aluno, é o docente, é o gestor educacional, porque querendo ou não quem tá ali para tomar grandes decisões até de investimentos, por exemplo. Então acho que tá muito nesse sentido, né? Uma experiência rápida, que acho que tá acabando já o tempo, né, Léo? Acabou, mas... Acabou já. Poxa, já? Eu vou falar. Eu vou só falar do problema que eu tive uma vez e a gente já vai para as considerações finais, mas quando eu tive a implementação do ERP lá da Uniceplar, que é o sistema de gestão como um todo, né, da instituição, eu fui um gestor que eu não considerei a ponta na hora de fazer a contratação e a implementação dos processos. Que para mim, o vendedor fez uma proposta bonita lá, tal, eu contratei a solução, coloquei,
Só que depois eu fui perceber que a ferramenta não estava resolvendo os problemas que tinha que resolver na ponta, né? Que não era os processos que eu não tinha conhecimento. Um deles era o do docente. Aí, pô, o docente tem uma coisa simples, o docente tem que lançar a nota. Ah, tá, o docente não tá lançando a nota na hora certa. Mas você já viu como é que é a interface dele lançar a nota, que é horrorosa lá, se o cara não consegue nem lançar a nota dele. São exemplos pequenos que às vezes a gente tem que tomar o processo inverso, né? Começar do problema lá do docente, que tá lá na ponta, para daí sim encontrar a solução, não necessariamente vai estar na ferramenta que você escolheu, né? Acho que pode ser mais ou menos na linha aí do que Todo você sentido. tá falando. É que eu já fui um desses gestores que fez a besteira lá do sistema ruim. E tem disparidade entre as instituições, né? Eu falei assim, a Estácio, por exemplo, tem a tecnologia muito forte lá. O investimento em tecnologia, ele passa da casa dos 100 milhões por ano. Assim, é realmente muito alto. Mas você tem muita disparidade entre outras instituições de ensino de superior menores e tudo mais. Sim. Mas acho que o grande ponto não é o investimento só, né? É a forma como a gente vai utilizar isso dia a dia, docente, com aluno, enfim, no administrativo, e assim vai. Mas é fundamental, sem dúvida nenhuma. Só para finalizar a GatTech, a gente vai procurando soluções de tecnologia por gente que conhece. Fica aí a dica, a GatTech é gerida por alguém que conhece sala de aula, foi diretor de TI e hoje também é professor. Vamos lá, Léo. Simbora? Vamos embora. Palavras finais Passou aí, rápido. Egson Agatti. Guilherme, muito obrigado. A conversa foi muito rica, passou muito rápido. Eu admiro a sua trajetória, eu já te conhecia como profissional e realmente é surpreendente o tanto que você cresceu e agora entrando nesse desafio acadêmico. E eu imagino que a Estácio só tem a ganhar aí com o seu crescimento e meus parabéns. Edson, Léo, obrigado. Um prazer enorme, como eu falei, estar aqui. Assim, o papo foi muito gostoso, foi rápido realmente, né? A gente podia ficar aqui horas e horas. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz e contem sempre comigo. Vamos que vamos. Esse é o momento também, Guilherme, se você quiser deixar algum contato seu pessoal, porque se de repente alguém quer pegar alguma dica para você, com você, dessa jornada que você tem, que é espetacular. E quem quiser conhecer também lá Estácio Goiás, como é que faz? Maravilha, vamos lá, Léo. Então, meu contato pessoal é guilherme.cavalcante, né? Isso no Instagram. No LinkedIn, Guilherme Guterres Cavalcante, também pode me seguir lá. A Estácio tá de portas abertas sempre, né? Então a Estácio Goiás hoje fica no setor central de Goiânia. Então, se tiver alguém de Goiânia, né, que esteja ali, que queira conhecer, é o maior prazer receber. No site da Estácio, estácio.br, né? Então pode também entrar lá. E também tem o Instagram da Estácio Goiás, né? Estácio_Goiás. Também pode seguir a gente lá, que tem bastante coisa legal. Muito legal. Parabéns, Guilherme, cara. Tô de cara aqui com você, ó. Cassiano Frota mandou aqui que a história é inspiradora. Dandara Oliveira, Guilherme é simplesmente o melhor gestor com quem já tive o prazer de trabalhar. Olha só. Sua liderança inspiradora, habilidades estratégicas e dedicação incansável fazem dele um verdadeiro exemplo a seguir. Que legal. Fico feliz demais. É sobre isso, sabe? No final do dia é sobre isso. Né? Ouvir algo assim é fantástico. Muito bom. Espetacular. Pessoal, a gente vai se despedir aqui do Guilherme e do Egson Agatti. Bate-papo muito bom. A gente vai pro break. Na volta, Theo Corso e Cristine Reis aqui com a gente. Elas têm um projeto chamado Pais Assertivos e a gente vai estar falando sobre os benefícios de impor limites às crianças, aos filhos. Às vezes não é criança não, às vezes é adolescente, às vezes é até filhos adultos. Senhoras e senhores, Egson Agatti e Guilherme Cavalcante. Valeu demais, pessoal. Obrigado.